Dia 296 de 365 do meu diário em vídeo público, de mim a documentar um ano da minha vida. E esse diário sem cortes, sem planos, sem roteiros, monocromático, a gravar em 3, 2, 1. Hoje o dia foi longo. Hoje o dia foi longo. Eu fiz a entrevista para uma empresa que pode ser considerada uma big tech daqui do país em que eu moro. Foi interessante a entrevista, correu muito bem. Tenho até terça-feira para ter a resposta, se eu passo para a próxima fase, que é a última antes de receber a proposta, caso eu passe na última, né? Que é entrevista técnica com o líder técnico da empresa para resolver problemas de código ao vivo com ele. O que mais? Eu estudei bastante. Finalmente eu entendi o padrão por trás da identificação do BigO. Eu sabia de cor o ON, que é linear, e o quadrático. Mas o resto eu ainda tinha alguma dificuldade em. Não tinha entendido o padrão ainda, então não tinha interiorizado. E agora eu acho que interiorizei os mais comuns, exceto o fatorial. O fatorial ainda precisa de estudar um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Entretanto, eu consegui entender muito do que eu queria entender hoje. E a me preparar para o próximo bloco de estudos. Eu também participei da aula preparatória da Amazon, foi bem interessante. E eu descobri que tenho mais dias para me preparar, não são apenas 13 dias, são 14 dias úteis, então dá aproximadamente 18 dias no total, o que é bem interessante. Não, na verdade vai dar um pouquinho mais, porque começou no meio da semana. Então vai dar 14 dias úteis mais 6, vai dar 20 dias no total para me preparar. Entretanto, a partir do 16º dia já vou começar não, do 12º dia já vou avaliar se eu estou pronto para fazer o desafio técnico ou não. Se tiver, vou estudar mais se não tiver, vou estudar durante mais 2 dias, para no 14º dia validar de novo. E o meu objetivo é que eu esteja pronto no 16º dia para entregar o desafio técnico e parar essa parte. No mais, se eu tiver a resposta na terça-feira, é bem provável que até na sexta-feira da próxima semana, se eu tiver uma resposta positiva no caso dessa segunda empresa, até sexta-feira da próxima semana eu já tenha feito o desafio técnico. Aí não sei quanto tempo demora até eu ter a resposta do desafio técnico, mas deve ser rápida, já que é um código ao vivo, diretamente com o tech lead. Então, por normalmente essas etapas costumam ser um pouquinho mais rápidas. E eu estou bastante empolgado por essa fase. Muitas das coisas que eu estou a aprender aqui nos estudos para a Amazon e por conseguinte para qualquer outra Big Tech que eu me inscrever e passar na fase de triagem, vai ser utilizado durante a entrevista dessa empresa nacional. O que mais? E eu utilizei durante a entrevista que eu fiz hoje. Me fizeram algumas perguntas bem técnicas de como eu resolvi problemas e eu percebi que eu já resolvi alguns problemas seguindo algumas coisas que eu estou a aprender, mas que não tinha um nome próprio, um nome formal para o que eu implementava. Então acabei por usar isso na entrevista, foi muito bom. Foi a entrevista com uma pessoa que entende bastante de tecnologia, de desenvolvimento, então correu muito bem. Foi uma conversa bem longa mesmo. Eu fiz muitas perguntas. A empresa parece ser um projeto bem interessante de se trabalhar. Tem alguns benefícios mas muito interessantes. E o que mais? Eu toquei piano hoje. Não joguei xadrez, mas eu joguei um pouquinho. Lá o outro jogo que eu comecei a jogar antes. Não fiz nenhuma fotografia nova. Comi relativamente bem. Não comi nada bem. O que mais? Não.
Sim, mas e o café da manhã? Eu acordei cedo pra caramba. Pois é, então. Ahm, o que mais? Não, mas joguei Pokémon. Ahm, e basicamente o meu dia hoje foi entrevista, aula, estudar, estudar, estudar. No mais, já organizei algumas coisas da minha vida pessoal, né, tendo em conta que eu já não trabalho há um mês, mas pelo que parece isso está prestes a mudar. Ahm, eu estou muito empolgado com o que eu estou a aprender, passando ou não no processo seletivo da Amazon. Eu vou utilizar muita, mas muita coisa do que eu aprender, que eu estou a aprender, e como eu estou a entender finalmente os padrões das coisas, vão ser coisas que vão estar gravadas no Palácio Mental e eu vou buscar quando eu quiser. Um, que mais? Eu passei esses conhecimentos para pessoas que eu liderei também. Estou a passar esses conhecimentos aos poucos. Que eu quero que elas evoluam e que tenham ferramentas bem mais interessantes para trabalhar no dia a dia e para abrir mais portas para elas, para essas pessoas. E é basicamente isso. Eu vou lá porque ainda tenho que estudar mais. Tenho mais dois. Onde é que está? Tenho mais algumas coisas para estudar e entender os padrões. São uma, duas, três, quatro coisas para entender padrões, que são two pointers, o sliding window, frequency map e prefix sums. São padrões básicos, acho eu, são dois ponteiros, eu já sei mais ou menos. Era uma das coisas que eu usava bastante, que eu não tinha definição formal, é o two pointers, porque em alguns algoritmos que eu otimizava, eu sentia a necessidade de usar dois ponteiros. São duas variáveis controladoras, como eu chamava, mas na verdade esse tipo de algoritmos é considerado two pointers e eu entendi isso hoje. Mas ainda quero estudar mais a fundo para conseguir identificar instantaneamente essas classes todas de algoritmos. Eu quero identificar todas elas só de olhar para o algoritmo que está escrito ou para o problema que é descrito, e aí eu saberei exatamente qual das soluções eu posso usar, desde o brute force até soluções mais otimizadas, e calcular a complexidade do código. Já começa a ser bem mais fácil calcular a complexidade do código, são só três etapas. A primeira é identificar a possível quantidade de iterações que vai ter que ser feita. A segunda é qual é a complexidade das funções nativas ou métodos nativos da linguagem, porque tem toda a complexidade definida. Aí eu vou ter que consultar a documentação da linguagem para saber isso. E a última é ignorar todas as constantes, ou seja, todas as complexidades que são iguais sempre não mudam. E depois disso é fazer um cálculo bem básico de ver qual é a complexidade que cresce mais rapidamente. Isso era o que faltava no meu arsenal para identificar rapidamente as complexidades. Claro, eu vou ter que praticar bastante, de olhar em código e saber e perguntar qual é a complexidade, ou definir a complexidade e depois perguntar para alguma fonte se está certa a minha definição de complexidade para aquele problema, mas começa a ser bem mais fácil ver isso. Tem muitos cálculos envolvidos, mas é fácil agora que eu entendi a maior parte dos padrões. Interiorizei a maior parte dos padrões, no caso. No mais é isso. Hoje foi um dia de falar muita coisa técnica. É estranho falar sobre coisas técnicas, mas acho que é um sinal do próximo nível que eu quero alcançar. Seja trabalhar na Amazon ou noutro lugar qualquer, eu quero estar nesse nível. E curiosamente, daqui a alguns meses, depois de eu praticar bastante e entender bem a fundo tudo isso que eu estou a estudar, eu sinto que eu vou dar o próximo salto, que é passar de senior para staff, se eu não me engano, ou para lead engineer. Está a acontecer muito rápido, é engraçado isso, mas no caso eu só consigo trabalhar como lead engineer aqui em alguns países específicos, não nas big techs ainda, porque as big techs pedem muito mais coisas, incluindo coisas de infraestrutura e arquitetura mais avançada. Mas a minha experiência com empresas nacionais e empresas de Portugal e de Angola é que eu consigo trabalhar como um lead engineer a partir do momento em que eu interiorizar
essas coisas que eu estou a estudar de algoritmos, estrutura de dados, design system, notação, a complexidade, né? A complexidade do tempo e do espaço e melhores estruturas de dados para banco de dados. E é basicamente isso. Eu vou lá, que ainda tenho que estudar. Muito obrigado a quem tem acompanhado essas páginas de diário. Eu não estou nada atento aos números do YouTube, mas obrigado mesmo, no coração. Eu espero ter novidades incríveis na próxima semana. Amanhã e domingo vão ser dias bem tensos, vão ser dias em que eu vou praticar mais problemas médios e difíceis. Não, na partir de segunda são médios e difíceis. Hoje, amanhã e domingo vão ser fáceis e fáceis médio. Só para interiorizar ou identificar certos padrões que eu considero básicos e que eu uso muitas coisas básicas para fazer coisas complexas e aí me ajudou bastante. Então eu quero interiorizar todas as coisas básicas possíveis antes de passar para as médias e difíceis e para estar o máximo preparado para a entrevista na Amazon e talvez no Google, porque ainda não recebi a resposta das duas vagas que eu me candidatei para o Google. No mais, por norma, se fosse uma resposta negativa eu já teria recebido. No Google é bem rápido, por norma. Já recebi a da GitLab, não passei na triagem. Não sei se eu me candidatei com o currículo correto no GitLab, ou otimizado, mas enfim. E é basicamente isso. Eu vou lá. Novamente, obrigado de coração a quem tem acompanhado essas páginas de diário. Se cuidem, bebam bastante água, cuidem do que é importante para vocês. E a gente se vê novamente no próximo salto do espaço e do tempo. Até lá, do fundo do meu cocoro. Bye. E agora correr, 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 correr.